pastor. Muito bem, eu me baseei aqui em Gênesis, a Gênesis, né, de Moisés, do Senhor, capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Significa que a outra raça não. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Agora veja só o perfil da terra. Dessa outra raça, que é diferente da raça de Noé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6, de 8 até o 12. 4 versículos só. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Gerações. Raça. Duas raças. Néfilim e Tamim. Só tinha essas duas raças. Néfilim, caídos, violentos, corrompidos, é o que significa Néfilim. Tamim, sem mancha. Esta é a raça de Noé. Para se achar graça aos olhos de Deus, gente, tem que estar nesse perfil aqui, ter esse perfil, ou pelo menos se aproximar o máximo possível dele. Porque senão você falar que achou graça aos olhos do Senhor num perfil totalmente diferente, isso é engano. Isso é um grande engano. E olha, a geração, ou as gerações hoje, elas estão corrompidas. As gerações dos nossos dias. Olha o Brasil, a matança. Mata mulheres, mata homossexuais, mata negros, né, pretos, sem nenhuma razão para isso. Sem nenhum motivo para isso. O tirar a vida mesmo de uma pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor, pecadora, isso compete a Deus. Nem o Estado brasileiro, né, nós não temos esse direito. Eu sou uma autoridade e entendo muito bem disso. Tirar a vida, isso compete a Deus. A roubalheira no Brasil. A terra estava corrompida. Corrupção no religioso. Corrupção na política. Corrupção entre os empresários. Corrupção entre militares. Corrupção entre pessoas de todas as classes sociais. Qualquer segmento da sociedade tem corrupção. A terra estava corrompida diante da face de Deus. Como está o Brasil
hoje diante da face de Deus, aos olhos do Senhor, como eu falei, o nosso perfil é negativo, isso é uma realidade. É um perfil absolutamente negativo. Parece que quase nada de bom tem para que nós pudéssemos aproveitar. Só o povo brasileiro, né? A maioria, gente boa, mas tem uma dois aí que dá licença, não é, pastora? Com certeza. Não é fácil, né? Não é fácil de jeito nenhum. Não, a gente tem que engolir eles, não é fácil. Mas nós estamos aqui, né, na face da terra e temos que orar por esse povo e crer, porque na verdade eles não estão para fazer muita coisa não, ou quase nada, ou nada. A parte jovem. Há uma preguiça espiritual. Sim, negligência. Uma anemia espiritual. Displicência, negligência. Rebeldia. Desobediência. A geração mais atingida dos jovens. Ei, psiu, você jovem, as meninas, os meninos, a geração mais atingida são vocês. Porque o mais idoso, o ancião, viveu muito, é mais centrado e já viu muita coisa, já ouviu muitos conselhos, tem uma vida, tem um histórico, uma estrada percorrida, ele é diferente. Mas o jovem é impetuoso. E essa é a geração mais atingida. E olha, deixa eu dizer uma coisa, não é para desanimar não, mas parece que essa ferida nem cura tem. Isso mesmo. Porque quando nós conhecemos a verdade ela tem a capacidade de libertar, como essas ministrações. Eu e a minha esposa, a pastora Almerita, nós somos conscientes. Essas ministrações curam, limpam, salvam, libertam. Repreende o mal, a tentação, o perigo. Prospera. Deixa eu falar para você da geração, os filhos, pais. Onde estão os teus filhos? No regaço da família? Ou perdidos por aí? As meninas na prostituição, os meninos no caminho do mal, da violência, do roubo. É o que a gente vê por aí. É claro que toda regra tem exceções, graças a Deus. Tomara que tivesse muitas exceções. Não, pastor, a maioria da juventude brasileira está salva. Que maravilha. Eu temo que isso não é verdade. Você concorda comigo? Isso parece não ser uma realidade. O apóstolo lá em Atos, no princípio ele de Atos, né, o livro de Atos dos Apóstolos, diz assim, ó, salvai-vos desta geração corrompida e perversa. Você está entendendo? Parece uma fruta podre, que não tem mais recurso. Ele não diz, ó, empenha-te, pastor. Olha, faz isso, pastor. Jejuns, orações, montanha, sobe o morro, vai orar, madrugadas. Ele não fala isso para mim. Embora mesmo não falando isso para nós aqui, essa liderança desse ministério, nós façamos isso. A gente faz isso. Mas ele diz assim, salvai-vos desta geração corrompida e perversa. Parece não ter cura. Porque ele diz, fica longe. Sai dela. Aquele salmo de número 1, bem-aventurado o varão, a varoa, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Que é isso? Néfilim. Caídos.
não se detém no caminho dos pecadores. Que é isso? Néfilim, caídos, corrompidos, violentos, cruéis, perversos. Isso mesmo. Que não anda segundo o conselho do ímpio. O ímpio vem com mimimi e a pessoa embarca. Vai pelo canto da sereia. Isso é Néfilim. Os pais salvos também. Aonde está isso, pastor? Livro de Jonas, que não é uma profecia, é história. O único livro profético que não traz profecia é Jonas. Ele é histórico. A única profecia de Jonas está no livro dos reis, a única. Os pais salvos. Ninivitas salvos. Os pais. E os filhos? Perdidos no inferno, nas trevas. Livro de Naum. Agora presta atenção o que diz o Espírito Santo dos filhos. Os pais salvos pela pregação de Jonas. Por quê? Houve um profundo arrependimento. A liderança ali, o rei, aquele sargão ali, ele traçou ali aquele decreto e disse: ó, quem não obedecer isso morra. Quem não for obediente vai morrer. Ele disse isso. Aquele jejum, aquela coisa. É o animal, sabe, acometido, diz: quem não obedecer morre. Por quê? Porque nós temos que mudar a cabeça de Deus. Porque existe um decreto sobre nós aqui que nós vamos morrer. O homem estava pregando. Porque o que passou aquele profeta lá no ventre da baleia, você imagina como é que ele saiu para pregar o evangelho de Deus. O evangelho do arrependimento, pastor. Ele saiu dali com vontade de pregar, porque ele passou um perrengue ali, danado ali no ventre da baleia, do grande peixe. Ele saiu dali e disse: é 40 dias. Depois aquele que estava lá, que passava de novo, próximo à casa que ele já tinha passado, dizia: agora é 39. E a coisa foi caindo. São 39, são 38, são 37. A coisa foi caindo, o homem falou assim: nós temos que fazer alguma coisa. Porque esse tempo, assim, quando o tempo, a luta é contra o tempo, esse tempo corre, ele voa. Já tem 15, 10, 5, já tem 3 dias só, e nós vamos morrer. Mas houve um arrependimento profundo. Só havendo arrependimento profundo é que a ira de Deus é desviada. É a única forma de desviar a ira de Deus de nós. É um arrependimento profundo. Mas é blá, blá, blá. Vocês estão entendendo, queridos? Você de qualquer cantinho do Brasil, ou fora, familiares ou não, igreja de Cristo ou não, ateu, católico, espírita, livre pensador, budista, muçulmano, não importa, onde você estiver. Isso é para todos nós. Isso é palavra de Deus para todos. Os pais salvos, porque se arrependeram, converteram, creram, acreditaram na pregação de Jonas. E os filhos? Perdidos, negligentes, pastoras, não deu atenção, pensou que aquilo era uma, sabe, uma coisa, né? Pensou que aquilo era algo que não iria acontecer. Os filhos, Naum, e ele escreveu assim, ó: não há cura para a tua ferida. Você está entendendo agora que dependendo do comportamento, a negligência, o descaso, não há cura. Não, escreveu: não há cura para a tua ferida. Aqueles filhos eram os mesmos, os filhos dos pais de Jonas. Os pais é Jonas, os filhos é Naum. Não há cura para a tua ferida. Por quê? Porque são Néfilim. Essa raça, essa geração é Néfilim, caídos, malditos. Não tem remédio.
Não tem jeito. Tem casos na Bíblia que bem que tentou, mas não teve jeito. Porque é uma raça de Néfilim. E não de Tamim. Tamim, esses que andavam com Deus, Noé andava com Deus. Gênesis 6 e 9. Andar com Deus não é fácil, exige renúncia. Renúncia. Noé andava com Deus. Antes um pouquinho, Enoque andava com Deus. E Deus para si o tomou, veja só. O andar com Deus no que resulta, Deus para si o tomou, porque parece que ele tinha temor de certa coisa, e parece ser a morte. E Deus evitou, atendeu o seu desejo, Deus para si o tomou. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele tinha desejo de não passar pelo sono da morte, e não passou. Enoque andava com Deus. Elias, né, pastora? Pode falar, depois eu falo de Elias. Fala com ênfase, pastora. Pensando, pastor, quando você estava falando ali dos pais, né, com os filhos rebeldes, não alcançou o que os pais alcançou, né? Exatamente. Então, hoje nós vemos tantos pais, né, que a vida deles é uma vida de exemplo e o filho desobediente sai para uma festa sem falar nada, sai com o namorado sem avisar. As filhas, né, umas meninas tão bonitas, né? E são Principalmente mortas, as meninas, que encontram com a morte. São rebeldes, porque não obedecem seus pais. Não andam nos caminhos certos que os pais andam. É verdade. Porque é uma geração corrompida e perversa. Perversa, rebelde, desobediente. Agora, quando nós estamos falando aqui dessa geração que Paulo trata lá em Filipenses, não é mais só a juventude, não. É a geração mesmo. Porque só tem duas gerações. Néfilins e Tamins. Não tem outra. Não tem meio termo. Às vezes os pais são Tamins. Sim. E os filhos, Néfilim. Sim. Noé era Tamim, sem mancha. A igreja de Cristo que há de se salvar é sem mancha. A pastora lembrou esses dias, sem ruga. Rugas, uma hora eu falo sobre isso, manchas, rugas, ou coisas semelhantes. Geração. A igreja que Cristo vem buscar é essa, imaculada. Ora, ele vem buscar um reino de sacerdotes. Você está entendendo que esse tanto de gente que está por aí nos templos evangélicos, ou que se diz evangélico, ou em outras portas, esse povo tudo sobe no arrebatamento da igreja? Mas o que é isso? Que santa ignorância essa sua? Cristo vem buscar um reino de sacerdotes, Êxodo de Moisés. Pedro fala de um reino de sacerdotes, 1 carta capítulo 2, versículo 5, 1 carta capítulo 2, versículo 9, São Pedro fala de uma igreja, de um reino de sacerdotes, sacerdotes santos e sacerdotes reais. Como sacerdote santo, você oferece sacrifício de puro louvor a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Isso é sacerdote santo, é um reino de sacerdote oferecendo sacrifício a Deus, como nós estamos nessa manhã aqui, ainda é manhã, pastor, já é tarde, né? Nessa tarde aqui, são 12:30 agora. Oferecendo um sacrifício de puro louvor a Deus. Isso é um reino de sacerdote. É isso que importa. É isso que engorda a nossa alma. Depois ele fala no versículo 9 da primeira carta, no capítulo 2, de sacerdotes reais. Qual que é a função do sacerdote real, pastor? É anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. O que é isso? O que é isso? Geração de Néfilim. Trevas, Néfilim, caídos. As trevas aguardam os anjos caídos, Néfilim. Para anunciar as virtudes de Deus. Nos chamou das trevas
para anunciar as virtudes de Deus. Tamim anuncia as virtudes de Deus. Essa geração é Tamim, essa raça é raça eleita. Pedro trata demais, fala demais dessa geração, dessa raça. Vocês são a raça eleita, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é Tamim, é Noé, é Elias que andava com Deus e dizia assim: o Deus em cuja presença tenho andado vai me responder, vai respaldar o meu ministério. Diga para Acabe, diga para Jezabel, diga para quem vocês quiserem, vai matar os 450 profetas de Baal. Isso é Elias, andava com Deus, em cuja presença eu tenho andado. O homem era tão poderoso, né, missionária Magda, que dizia assim: só chove segundo a minha palavra. Vem uma seca por aí, vem uma falta de chuva. 3 anos e meio de estiago, foram 3 anos e meio de estiagem, secou tudo. Aqui no Brasil, se ficar 3 anos e meio sem chover em todo o solo brasileiro, nem o rio Amazonas suporta, seca tudo. Acho que até o aquífero Guarani, que abastece ali as cidades de São Paulo, ele seca. Acaba tudo, porque vai furar um monte de poço artesiano, vai furar tudo, vai acabar. Seca tudo. Né, pastora? É verdade. Ele brincava com abrir o céu e fechar o céu como um menino brinca com ioiô. Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus. Fechava o céu, depois orou Elias e veio chuva sobre a face da terra. Veja só como é que Deus respaldava. A seca não estava no coração de Deus, não, mas Elias, ele anunciou uma seca que nem estava na mente e no coração de Deus. Mas Deus disse: é meu profeta sobre a face da terra, tem andado na minha presença, não vou respaldar o ministério dele. É assim que funciona você. É assim. Profeta tem que ter autoridade, falar e acontecer. Né, missionários? Não é? Não é, missionária Zilda, não é? É. Missionária Zilda? Não é? As meninas, a Andressinha, a Quezinha, olha aí, olha só. A Priscila, a Cleibinha. Povo de Deus ou não. Povo de Deus, povo que, sabe, ele pensa livremente, mas é com você que nós estamos falando também. Essas gerações. Nós vamos insistir para você entender. O que é isso, pastor? Néfilim e Tamim. Néfilim são 2 gerações. Néfilim, caídos. Tamim, eleitos de Deus, preciosos. Noé, sem mancha. Elias, é Enoque. É Davi. É Moisés. São as mulheres de Deus, é Raabe. É Esther, é Ruth. Sem mancha. É Lídia. Sim, Novo Testamento, né? É Simeão, Novo Testamento, o livro de Lucas, é Ana, a profetisa, de 80, quase 84 anos de idade. Você também anda com Deus, recebeu revelações, pegou Jesus Cristo nas mãos, orou com Jesus Cristo nos braços, o menino Jesus ali com 2 anos de idade, alguma coisa assim, né? Aleluia, glória a Deus. 8 dias de idade, né? Circuncisão, né? É Maria, mãe de Jesus, né? É Maria, a mulher, né? A mãe de Cristo. É Maria Madalena. É o ladrão da cruz. É Tamim, que disse: hoje me estarás comigo no paraíso. Isso é geração eleita. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Meu Deus, o tempo corre, olha lá. Não, a gente começa a ministrar e eu quero mais 30 minutos, a pastora já disse que não é possível. Oh, Jesus maravilhoso, minutos, né? Pastor. Temos alguns minutinhos ainda para a gente falar mais, né? Pastor, como que originou essa geração corrompida e perversa, depravada?
que corrompeu o seu caminho sobre a terra. Como que era? Como que originou? Ah, olha aqui, ó, presta atenção. Anjos caídos, Néfilim é caídos. Anjos caídos. Caíram. Esses anjos foram criados antes de criar a terra. Porque quando Deus criava a terra, eles já estavam dançando, jubilando, celebrando. Então eles vieram antes. Os anjos foram criados um pouco antes da criação da terra. E já existiam anjos. Mas pecaram e caíram. Estão por aí, ó, potestades e principados do ar. Quando A nossa eles luta é contra eles. Saíram do céu, eles deixaram de ser chamados de anjos. Sim, são demônios. Agora são demônios. Principado por quê? Governo arquitetado, um governo, ele tem uma prudência enorme, né? Ele é um governo organizado, principados e potestades, eles estavam por aí. Aí o que eles aconteceram? O que aconteceu? Eles viram as filhas da terra, porque os filhos de Deus, esses seres, aí entram em rapazes aqui na face da terra, né, encostam em algum corpo, porque o demônio ele precisa de um corpo, ou de porco, ou de gente, ou de algum corpo, ele precisa de um corpo. O demônio precisa de um corpo. Sem corpo ele não pode agir. Mas no corpo de um porco ele age. De um cachorro ele age. De uma pessoa ele age. Ele precisa de um corpo. As filhas dos homens, os filhos de Deus, por ali, principados e potentes, observando, porque ficou observando. E viram a beleza das filhas dos homens. Geração de Sete. Porque Abel morreu, mas Sete ocupou o lugar dele. Então tem Sete e Caim, os dois meninos. Filhas dos homens, geração de Sete. Filhos de Deus, geração de Caim. Ou os homens, ou dos anjos, né? Melhor dizendo. Como você precisa entender nessa tarde. Esses anjos caídos no corpo de algum rapaz, como um encosto, entrou, tomou posse ali, coabitaram com as filhas dos homens. Você está entendendo, né? E o que resultou? Gigantes. Néfilins. Aí está a origem dos Néfilins, dessa raça. Gigantes, desproporcionais. Homens com uma estatura gigantesca. 3 metros de altura. Isso é gigantesco, isso é uma coisa. Aquele Golias tinha 3 e pouco, 3,10, né? Isso é uma coisa desproporcional, né? Um homem normal, ele tem 1,90 m, já é um homem grande, né? Um grandalhão. Mas 2,90 m, 3 metros, 3,10 m já é muita coisa. Então, resultou os Néfilins nessa geração de caídos. Anjos caídos, encostados em algum varão, com aquelas meninas bonitas, as filhas dos homens. E o que nasce? Néfilim, essa raça. Pastor? Sim. Pode ser, hoje pode ser também que são as pessoas que têm vida santificada, quando se debanda e casa com pessoas que não querem nem saber de Deus, junta o santo com o profano e nasce gigantes, não em estatura, isso, mas nasce pessoas com problemas que depois nem os pais conseguem resolver. Gigantes, como ela colocou, talvez não seja numa estatura. Hoje você vê um homem de 3 metros, hoje eu não tenho notícia de um homem de 3 metros. Aqui no Brasil nós temos uma menina ali que eu conheço ela, né, a gente já viu ela, é grande demais, mas não chega a isso. E casou com uma pessoa bem normal, né, um homem perto dela. Então, quando se vai ajuntar aqui o santo com o profano, vai gerar gigante. Talvez não no tamanho, na estatura, como a pastora está colocando.
mas um gigante Problemas. difícil de ser vencido. Um gigante difícil de ser debelado, difícil de ser batido, difícil de ser contornado, revertido o quadro. Gera um gigante. Quando a moça santa casa com o rapaz, que é aquele que fica no boteco e tomando bebida alcoólica, ele não tem compromisso com Deus, vai gerar gigante. Quando o rapaz, que é um santo, casa com uma moça, que ela não tem Deus na vida, é uma moça bonita, mas ela não tem Deus na vida. Então o que acontece? Vai gerar gigantes. Não é na estatura, não, mas é problemas, dificuldades que talvez fica difícil reverter o quadro. Fica difícil. Então você veja que tem muitos por aí assim, muitos lares por aí desse jeito. Porque uniu o santo com o profano. E o que aconteceu? Gerou gigantes. Gerou gigantes. E aí a pessoa não sabe como sair desta situação. Não sabe como agir, não sabe como vencê-los, os gigantes que geram da união de santo com profano. Foi isso que aconteceu. Os Néfilins, essa geração, é isso que encheu a terra. Porque por trás tinha um intuito. Qual o intuito do diabo? De quê? De acabar com toda a terra, porque tinha uma promessa que o menino nasceria da semente da mulher. Mas não tendo humano, como que esse menino vai nascer? Me diga. Existia uma promessa, Gênesis 3. E o versículo 15, nós estamos no capítulo 6. Existia uma promessa de um menino nascido, é Jesus. Mas não tendo ser humano, não tendo uma mulher para ele nascer, a semente da mulher não vai nascer nunca. Esse era o intuito. E a terra estava corrompida. Toda a carne havia se corrompida diante de Deus, aos olhos de Deus. O seu caminho estava corrompido aos olhos de Deus. O intuito era esse. E as coisas foram se deteriorando, né? Complicando. O diabo tentando desconstruir aquilo que Deus tinha construído. Até que chegou a esse ponto. Né, pastora? Fica de olho no relógio ali, pastora, em nome de Jesus. E nós estamos já partindo para o final. Nós estamos já partindo para o final. 5 minutos. Por quê? Porque o tempo, quando é boa palavra, é uma nota explicativa, tem unção, o tempo passa rápido, o tempo voa, que nós temos que, sabe? Porque tem que ser 30 minutos, alguma coisa assim, né? Então, na verdade, você vai ficar com essa ministração. E vem mais por aí, tá? Vem mais por aí. Aquela questão da serpente no Éden. Eu vou falar sobre isso. A serpente no Éden. E depois eu vou falar sobre Urim e Tumim, na terceira ministração. Hoje é Néfilim, raça. Tamim, raça. Néfilim caídos. Tamim, sem mancha. Ora, é o que nós vemos aí hoje. É o que a Bíblia fala. Ó, para finalizar, e outra vez vereis a diferença. Lá no profeta. E outra vez vereis a diferença. Por quê? Por que ele disse outra vez? Porque a primeira vez foi nos dias de Noé. Por isso ele está dizendo outra vez. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre Néfilim e Tamim. Tem uma diferença. Porque são raças. Duas raças, mas tem uma diferença. Tem uma distância enorme entre as duas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E olha, tem muitos lugares na Bíblia que nós poderíamos citar, né, pastora? Aí entra aquele versículo, pastor. As escolhas do caminho. O Néfilim escolhe sempre o mal. E o Tamim, o bem. Exatamente. É os dois caminhos que Deus apresentou. Exatamente. Muito bem. Nós temos que parar. E lembrando, gente, do canal nosso. O Negueb de Deus. Seja um membro junto conosco. Com certeza. Pastor? Com certeza. Caminhar Pastor, eu me identifiquei com esse ministério. Eu me identifico com essa pregação. Então você vai doar na nossa mão.
É muito simples, né? A conta vai estar por aí. Você liga para a pastora no... Ó, aqui é Minas Gerais, 034... O DDD, né? 034 996 50 17 42. Eu me identifiquei com esse ministério, com essa pregação, porque a verdade é bíblica. Nós semeamos a palavra, porque o que semeia, semeia a palavra. Diz Marcos no seu evangelho. E você quer devolver o dízimo na minha mão, você quer ofertar na minha mão. É muito fácil. Você liga para a pastora, ela vai te passar a conta bancária também. E tem o Pix, né, pastor? É o Pix. A chave do Pix, pastor? Não é. Né? Vamos lá, pastor, passa a chave do Pix para fazer a transferência com facilidade, uma praticidade enorme, né? Silas José, amém? Vai, pastora, fala. Silas José 544 Isso. @gmail.com. Muito bem, é fácil demais, né? Tudo minúsculo. Silas José 544 @gmail.com. Você vai fazer a transferência, nos abençoar e dar para nós condição de continuar ministrando a palavra de Deus, semeando a palavra e quebrando o cativeiro. Principalmente o cativeiro que está aqui, ó, da ignorância. Porque é uma ignorância mais enorme da maioria esmagadora do povo brasileiro com relação à Bíblia. Nós temos que parar. A pastora já falou, acabou o tempo, temos que parar. Em nome de Jesus, fala, pastora. Nos encontre lá na descrição do vídeo, lá no YouTube. Com Você vai certeza. nos encontrar no YouTube daqui a alguns minutos. Em nome de Jesus. E olha, está vindo a Rádio Web, está vindo outro canal, em nome de Jesus. Nos ajude com o seu dinheiro, com a sua oferta, né, em espécie, e com as suas orações, em nome de Jesus. Deus abençoe a você e toda a sua família. Amém, Jesus. Amém. E graças a Deus.